A paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos bem-vindos ao programa História do Cristianismo, transmitido no canal oficial da Igreja Cristã Maranata através da 85 da Sky e 126 da Embratel. O nosso assunto de hoje é o Pentecostes. Após Jesus fazer a nova aliança, após a sua ressurreição, deixou orientação aos discípulos, dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E assim Jesus subiu ao céu. Então, esse cumprimento desta palavra, do revestimento de poder do qual seriam revestidos, iria acontecer no Pentecostes. Antes de passar a palavra ao pastor Serlon, que vai discorrer sobre o Pentecostes, é aquele ato do batismo com o Espírito Santo, nós vamos falar o que era o Pentecoste no Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, Israel tinha 7 festas. A Páscoa, que iniciava no dia 14 do primeiro mês. Ainda, no dia seguinte, começava a festa dos pães asmos, ou seja, pão sem fermento. Durante 7 dias, o povo de Israel, ninguém podia ter fermento nas suas casas. No domingo seguinte, Páscoa dia 14, lá 7 dias depois, era a festa chamada das primícias. O que era a festa das primícias? O povo tinha uma vida agropastoril. Então, quando nascesse o primeiro ramo, os primeiros ramos nascessem, a orientação é que eles tomassem um ramo dos primeiros, primícias vem de primeiros, né? E o sacerdote oferecia por oferta movida ao Senhor, agradecendo a bênção que Deus estava dando sobre a sua produção, sobre o resultado da terra, a resposta da terra às suas plantações. Então eles consagravam ao Senhor, é a chamada festa das primícias. 50 dias depois era o Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50º. Então é importante ver esses números usados no Velho Testamento. Na verdade, eram 7 sábados. 7 vezes 7, 49. No dia seguinte, era o Pentecostes. Quer dizer, passava os 7 sábados, 49 dias, no dia seguinte é o Pentecostes. E o que era o Pentecostes? A primícia, a colheita do primeiro ramo. O Pentecostes, a colheita, era a festa, abria a colheita de toda a plantação. Repetindo, hein? Na festa das primícias, o primeiro ramo. No Pentecostes, 50 dias depois, a colheita de tudo. Então, observa, o pastor Serlon vai falar aqui sobre o Pentecostes. Jesus foi a primícia dos que dormem. O Pentecostes, a colheita, abriu a porta da colheita. Todos aqueles que morrem no Senhor Jesus também vão ressuscitar, serão colhidos no céu. Tem outras festas, mas importante foi caracterizar o Pentecostes. Passo a palavra agora ao pastor Serlon. A paz do Senhor Jesus. Meus amados, o Pentecostes, é interessante isso, né? Era uma das 3, havia várias festas em Israel, 7 instituídas ainda no tempo do estabelecimento da lei, depois houve outras festas, como a festa da dedicação, né, que se incorporou também ao calendário ali de momentos em que o povo de Israel se alegrava diante do Senhor, mas havia 3 festas que eram as principais, né, para as quais havia uma convocação para que todos aqueles que pudessem peregrinar em Jerusalém pudessem fazê-lo, que era a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, quando acontecia a festa do Pentecostes, e esse é um aspecto muito importante, se tratando de uma dessas 3 festas que eram as principais, havia muitos peregrinos em Jerusalém. Naquela época já havia uma grande dispersão de judeus por várias regiões do mundo conhecido. Havia colônias de judeus em áreas fora de Jerusalém, fora ali da Palestina. Haviam judeus do norte da África,
judeus de regiões da Arábia, judeus de onde é hoje o Irã, né, a Pérsia, e eles se congregavam, eles estavam reunidos ali e puderam testemunhar aquele momento do derramamento do Espírito Santo que se deu naquele dia, o dia de Pentecostes, dando a Pedro e aos demais apóstolos, mas quem o Espírito Santo usou de maneira a entregar a mensagem foi Pedro, a oportunidade ali de pregar para uma grande quantidade de pessoas de vários lugares do mundo conhecido que estavam ali reunidos para aquele momento. E é muito maravilhoso nós vemos que esse momento tão extraordinário, tão fundamental na história da igreja, estava na agenda do Senhor, estava no plano de Deus, quando, por exemplo, ao profeta Joel, o Espírito falou a respeito da promessa da efusão, do derramamento do Espírito Santo. Porque no Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha pousando sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, usando para determinados momentos. Mas agora, o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, fala de um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo o corpo, mas também toda a carne no sentido de que não apenas judeus, israelitas, hebreus seriam usados, mas homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações. Uma igreja que seria levantada e que receberia esse Espírito. Como está escrito em Joel, capítulo 2, verso 28. Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Então aqui está no livro do profeta Joel, Velho Testamento, capítulo 2, versos 28 e 29, a promessa de uma efusão, de um derramamento do Espírito Santo. E quando Pedro entrega a mensagem ali no Pentecostes, ele menciona a profecia do profeta Joel, que estava se cumprindo naquele dia. Então, como é que se deu esse derramado do Espírito Santo? O Senhor Jesus, ele deu uma ordem para que os seus discípulos permanecessem em Jerusalém até que do alto seriam revestidos de poder, para que eles fossem testemunhas. E na obediência a essa orientação, os discípulos permaneceram ali juntos, orando, buscando ao Senhor, e em um cenáculo, em um ambiente em que eles estavam orando, a Bíblia nos informa, cerca de 120 irmãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E houve algumas manifestações que puderam ser percebidas naquele momento. Por exemplo, a Bíblia fala de um som. A palavra som ali, o grego usa, na palavra de Deus, a palavra ecos. Um som como se fosse estrondo, de uma onda do mar, um som poderoso, um som que veio ali sobre aquele grupo, que foi ouvido por aquele grupo que estava orando. Também houve um vento impetuoso que entrou ali. O vento também é um símbolo, também é uma referência ao Espírito Santo, à operação do Espírito Santo, à presença dele. E foram vistas, eles viram línguas como de fogo repartidas e pousando sobre cada um deles. Essa operação, então, do derramamento do Espírito Santo naquele momento, ela foi vista, ela foi ouvida e foi sentida na forma do vento, do som, o grande estrondo que eles ouviram e as línguas vistas repartidas como de fogo. E a partir daquele momento, eles começam a falar em outras línguas, que vai ser um sinal ali da operação do Espírito Santo, e é dada a Pedro a oportunidade de entregar a primeira mensagem após o Pentecostes. Eu costumo dizer, pastor Antônio Carlos, pastor Exogênio, que se Pedro tivesse entregado a mesma mensagem, dito as mesmas palavras um dia antes, certamente não teria tido o mesmo efeito, porque se nós pegarmos a mensagem que Pedro pregou, ela não é uma mensagem complexa, não é uma mensagem cheia de coisas, de novidades, não. Ele testemunha acerca de Jesus, traz o entendimento de que o ministério de Jesus, a sua morte, cumpriram profecias do Antigo Testamento, e ele tem uma palavra que é central, a palavra arrependei-vos, que é a mesma mensagem que João Batista entregou, no ministério dele, ministério profético que antecedeu a vinda do Messias, mensagem que o Senhor Jesus também enfatizou, arrependei-vos, e agora Pedro também traz essa mensagem de arrependimento, só que cheio do poder do Espírito Santo. O resultado
É maravilhoso a conversão de aproximadamente 3.000 pessoas, usando a chave que foi dada pelo Senhor Jesus, a autoridade para entregar a mensagem, que abriu a porta da salvação para esse grupo, que era um grupo de judeus. Era um grupo ali de pessoas que estavam em Jerusalém para adorar, para participar daquele momento do Pentecostes. E certamente o pastor Luiz Eugênio tem algo a acrescentar acerca desse momento tão especial da história do cristianismo, da história da igreja, né? Certo, eu gostaria de fazer um detalhe que você falou, acho interessante, o seguinte, que Pedro, a mensagem de Pedro foi simples, né? Não foi a mensagem baseada na palavra, né? Ele repetiu a história bíblica, só que tem um detalhe, ele estava na dependência do Espírito Santo. Por quê? O texto fala que eles estavam ali naquele local, esperando o que Jesus falou com eles, ó, aguardai até a descida do Espírito. Então, eles estavam na dependência do Espírito Santo. Hoje, se o grande problema do homem é não depender do Espírito Santo, depende de intérpretes, de doutores, de não sei o quê. Então, o texto fala que estavam todos reunidos, ou seja, um corpo, né? A igreja reunida, aguardando o que o Senhor queria fazer. Então, a obediência desses apóstolos foi fundamental para a operação do Espírito Santo. E como o Serlão falou muito bem, a mensagem dele não foi uma mensagem rabuscada, aquela mensagem assim, estruturada, não foi nada disso, ele pregou o que está na palavra, repetiu o texto bíblico. Aí quando ele repetiu, o Espírito Santo operou. E aqui, interessante lembrar que essa operação do Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo aqui, eles começaram a falar línguas aqui, profetizar, começaram a falar coisas, mistérios de Deus, porque a obediência, olha só, e eles começaram a falar, as pessoas começaram a se quebrantar naquele meio ali, houve um fogo, aqui fala, o texto diz assim, ó, em Atos 2, a partir do versículo, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles receberam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então aqui, essas outras línguas, glosa, né? Original glosa, não é dialeto, mas glosa. E veja só, eles começaram a falar nessas novas línguas, e muitos ali naquela hora ficaram, o que está acontecendo? A operação do Espírito Santo, às vezes, Jesus falou, aguardai, porque vereis que ele falou, eu vou ao Pai, aí vou enviar o Consolador. Exatamente. Então, nessa reunião que eles estavam ali, todos esperando a mesma promessa, esperando, como você falou no início lá, Celon, no Velho Testamento, a operação do Espírito era em pessoas particulares, agora aqui era no corpo, na igreja, de uma forma geral. A partir desse momento, o que nós podemos dizer é o seguinte, o Espírito Santo continua operando, até o dia de hoje continua operando. Aqueles que querem o Espírito Santo, aqueles que querem obedecer, querem aceitar o Espírito Santo na vida deles, o Espírito Santo vai operar. Agora, aqueles que não dependem do Espírito Santo não vão precisar dele para operar nada, né? Até muitos já surgiu aqueles sensacionalistas, cessou o operar do Espírito Santo. Já em Calvino achava que o Espírito Santo cessou, não tem mais. Então, muitos hoje não dependem mais dessa operação do Espírito Santo, de dons espirituais, porque aqui foi o início, você vê, a partir desse momento, ele começou a operar com dons espirituais no meio da igreja, começou os apóstolos a ser usados, os irmãos a ser usados em dons. Aqui, veja só, é uma etapa nova da vida da igreja, né? Que sem o Espírito Santo, quem ia convencer o homem era o Espírito Santo, não era o homem que ia convencer o homem mesmo, não. E o texto diz, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa operação do Espírito Santo aqui é uma operação diferente, porque aqui eles foram cheios do Espírito Santo para poder falar, né? E Pedro, quando começou a pregar, um homem douto desse falando dessa forma, que quando o Espírito Santo opera, não depende do conhecimento, da cultura, depende dele operar, né? Então aqui o que nós podemos ver, que esse momento, a igreja iniciou com essa operação do Espírito Santo. A igreja, ela vai ser arrebatada com o Espírito Santo mesmo. E quando o Espírito Santo entra, quando a igreja sair
desse mundo, o Espírito Santo vai com a igreja, acabou. Não tem mais a operação do Espírito Santo. Então, nós temos que compreender, meus irmãos, que aqui inicia a história da igreja. E o Espírito Santo vai até o final da história da igreja, com a igreja, com o fiel, né? Com a igreja fiel. Então a igreja, aqueles que creem, vão estar até o final. Essa festa, o iniciar da festa, a colheita, que o Antônio Carlos falou muito bem, eles inauguraram essa festa, eles faziam aquela festa ali com a colheita, né? E o Espírito Santo é festa na vida da igreja. Aleluia. A operação é festa, né? Não é? Exatamente. Interessante que o texto, né? Quando Pedro ele faz, digamos assim, o apelo, né? Ele fala aqui no capítulo 2, verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. De qual promessa ele estava falando? Da promessa do derramamento do Espírito Santo. Então, quando tem aí a linha cessacionista, né? A linha que fala de uma cessação, de um cessar do Pentecoste, das operações que caracterizaram o Pentecostes, isso não se coaduna, não está alinhado com aquilo que a palavra diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Nós que estamos tão longe no tempo, 2000 anos depois, e geograficamente tão longe de Jerusalém, mas nós fomos alcançados por essa mesma promessa. Derramarei do meu espírito, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões. Então a promessa é a mesma, nós vivemos a mesma operação, né? A mesma bênção do Pentecostes. Falamos aqui sobre o Pentecoste, mas algum detalhezinho ainda. O pastor Luiz Eugênio enfatizou bem e com muita propriedade e com muita razão que o batismo com o Espírito Santo te leva à esfera celestial. Então, quem está cheio do Espírito Santo não está na esfera natural do mundo. Ele está numa esfera dada por Deus. Ele está cheio da graça de Deus e tem o Espírito de Deus para compreender as coisas que pertencem a Deus. Quando Pedro teve a revelação, ele não sabia daquilo, ele passou a saber mediante a revelação que Deus fez na vida dele. Então, esse é o batismo com o Espírito Santo, que nos leva a entender as coisas que pertencem a Deus e que entramos na dimensão de Deus. Falou-se aqui sobre a mensagem de Pedro. Ele usou a profecia de Joel, usou o Salmo 16 e usou o Salmo 110. Partes. Salmo 16. Sempre via diante de mim o Senhor que está à minha direita. O Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo de seus pés. E Pedro realmente, ele citou a palavra, mas o Espírito Santo que estava presente nele foi quem operou. Aí se fala com muita propriedade. No momento mais tarde, Pedro ia entrar na casa de Cornélio, falou simplesmente da sua experiência. Não houve nada rebuscado, não houve um discurso de oratória, nada disso. Falou de sua experiência e o Espírito Santo que estava nele. Quando ele entrou na casa, o Espírito Santo, portanto, entrou também, foi quem realizou a obra batizando com o Espírito Santo. E é nessa dispensação que precisamos estar. Outra coisa também citada aqui pelo pastor Serlon. 120, né, foram batizados. Isso. Dos judeus. Depois os demais, né? Aí o Pedro disse que esta era uma bênção que veio da promessa de Deus extensiva a todos. E as pessoas que estavam lá disseram assim, não, nós compreendemos a palavra que Pedro falou e nós queremos esta bênção. O que devemos fazer? O que precisamos fazer? A palavra diz assim, ouvindo eles isto, estou no capítulo 2, verso 37. Compungiram-se em seu coração em perguntar a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Tá bem, nós compreendemos a palavra do Senhor, a palavra entrou no nosso coração e nós queremos esta bênção do batismo com o Espírito Santo. Que devemos fazer? Aí Pedro disse,
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você hoje, que está ouvindo a palavra e que deseja a bênção do batismo com o Espírito Santo, é só fazer isso. Arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Também falado pelo pastor Erlon. Houve aquela obra grandiosa de Deus, citada aqui pelo pastor Luiz Eugênio também. Aquilo que aconteceu se ateve somente àquele momento, foi citado aqui, foi só para aquele momento? Aí o apóstolo Pedro diz o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Foi falado aqui pelo pastor Serlon, mas estou ressaltando aqui que aquilo que aconteceu, o batismo com o Espírito Santo, o evento do Pentecostes, ele está presente nos dias de hoje, para todo aquele que desejar. Seja batizado, arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem desejar e estiver nessa posição, vai receber a promessa de Deus. Então aqui inicia a igreja com a salvação de quase 3.000 pessoas. Agora é importante lembrar, Antônio, que nós temos pregado muito, falado muito sobre isso. Essa primeira grande colheita só veio com a operação do Espírito Santo. Agora nós temos falado uma coisa que eu acho que é importante lembrar aqui, que aqui essa operação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo foi derramado, muitas pessoas ali batizadas, recebendo o Espírito Santo, não houve necessidade de falar assim, ó, Pedro não precisou pregar, olha só, ó, aqui pregou essa mensagem, trouxe a palavra de Deus, que trouxe a palavra. O Espírito Santo, não, tem gente que fala assim, não, depois que eu acertar a minha vida, eu vou receber essa bênção também, não sei o quê. O Senhor abençoa e acerta a vida do homem, né? Sim. Ele que vai operar. Sim. Então, às vezes o homem quer se acertar, não, eu vou me acertar primeiro quando eu corrigir aquilo outro, aí fica a vida toda tentando acertar, ele não deixa o Espírito Santo, o Senhor, operar, acertar a vida dele, né? Então aqui, houve uma operação desse tanto de pessoas, certamente tinha gente complicada de todo tipo ali, né? Mas é o Espírito Santo que quer fazer a obra na vida da pessoa, né? É o Espírito Santo. Então isso que é importante compreender, que às vezes as pessoas não conseguem entender isso, acham que o homem quer se acertar para ele fazer o pacto com Deus. Deus que vai acertar a vida do homem, né? O Espírito Santo operando que vai acertar a vida do homem, né? Ele opera, a partir da operação dele é uma mudança de vida. Aliás, a conversão é mudança de direção, né? Mudança de vida. Então, o Espírito Santo opera e você vai mudar a vida. Glória a Deus. Vai depender dele agora, né? Uma operação sobrenatural, né? Não é natural. É uma operação promovida pelo Espírito Santo de Deus. Agora, a igreja iria começar aqui. Começou a igreja, já com 3.000 membros. A igreja começou bem, né? Começou a igreja com 3.000 membros. Mas antes de falar, nós estamos aproximando já do final dessa edição. Mas antes de falar mais alguma coisa, que não vamos falar de Pedro, os gentios, Paulo define o que é o Evangelho Eterno. Foi no texto aqui lido pelo pastor Luiz Eugênio, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que diz assim, verso 1. Capítulo 15, verso 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, esse é o Evangelho Eterno, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aquele que crê, como aconteceu no Pentecostes,
vai ser batizado para perdão dos pecados e vai receber o dom do Espírito Santo. Agora, nós poderíamos falar, pastor Luiz Eugênio, pastor Serlon, sobre a experiência de Pedro, porque até então os discípulos estavam entendendo que a nova aliança foi feita somente com Israel. Isso estava no entendimento de todos os discípulos que eram judeus. Mas agora Deus ia dar uma experiência a Pedro, ia dar a ele, pelo Espírito, o entendimento de que a salvação foi estendida aos gentios, que são as outras gentes que não são Israel. Então eu vou começar discorrendo, peço o apoio de vocês no momento que desejarem, não é? Então o que aconteceu? Pedro estava em sua casa e ia entregar uma consagração, por volta aí de umas 3 horas da tarde, foi no terraço orar, e concomitantemente, de outro lado, Cornélio, que era um centurião gentio, não é? E era uma pessoa piedosa, dava esmolas, tal, jejuava, mesmo não sendo judeu. Um anjo do Senhor falou com ele. O anjo do Senhor, coisa sobrenatural, também está na esfera de Deus. E disse a ele que procurasse a Pedro, que estava em Jope, que ele diria as palavras com as quais ele se salvaria. Que coisa interessante, Deus podia fazer direto como fez com Paulo, né? Falar direto, né? Mas aprove a Deus que nos usasse para falar do nome dele, né? Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Fomos enviados pelo Senhor. O Senhor podia dizer logo de uma vez: não, procura Pedro, que ele vai te dizer. E quando chegou, Pedro estava na entrega da consagração, teve uma visão, viu um lençol do céu, contendo todos os animais. Tinha uma diferença entre animais puros e imundos no Velho Testamento. Os judeus não comiam animais imundos, impuros, que não vamos detalhar agora, está escrito na Bíblia. Aí Pedro disse assim, uma palavra: mata e come. E ele disse: Senhor, eu nunca comi nenhum animal imundo, eu estou dentro da lei de Moisés. E o Senhor disse: não faças tu imundo o que Deus purificou. Isso se repetiu por 3 vezes. Ao repetir, chegam os emissários de Cornélio, pedindo que Pedro fosse falar, que teve a visão tal, e Pedro entendeu que o evangelho foi estendido aos gentios também, não só aos judeus. Por esta visão ele compreendeu. Foi na casa de Cornélio, falou de sua experiência, estava Cornélio, a família, vizinhos, todos foram batizados com o Espírito Santo. Então se entendeu que o evangelho não era só para os judeus. Os judeus, o evangelho era para toda a humanidade. Aqui começa, então, a história da igreja, a história do cristianismo, dos discípulos de Cristo, dos discípulos de Jesus. Queria saber se os companheiros têm alguma palavra ainda a acrescentar. É importante sempre fazer menção da palavra, aqui em Atos 10. Sim. Quer dizer, o que você falou tem Atos 10 aqui, né? E diz que 10:11 diz assim: e viu o céu aberto e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpede, réptil da terra, aves do céu, e foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí que é o problema. Pedro falou, mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez lhe apareceu a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu que isso, por 3 vezes, 3 vezes, hein? E o vaso tornou e recolheu no céu. Então Pedro, duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Aí chegaram aqueles varões ali, né? Então a história continua aqui, e foi um momento em que você contou aí que Pedro
no encontro com Cornélio, né? Casa de Cornélio. Exatamente. É interessante, esse Cornélio, Antônio Carlos, ele era uma pessoa que não tinha uma experiência ainda, mas já estava buscando essa experiência, né? Piedoso. Piedoso, homem, né? Sério. Sério. Jejuava, né? E aí se enquadra naquela questão dos prosélitos, né? Ele era romano. Por que nós podemos dizer que ele era romano? Porque ele era comandante, ele era um centurião, ele comandava uma centúria. Os romanos não entregavam o comando de uma centúria a alguém que não fosse romano. Mas ele já cria no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, homem piedoso, fazia esmolas, homem de oração, porque jejuava, quando o anjo vai até ele, o anjo fala que as orações dele haviam sido ouvidas, mas ele precisava de salvação. Ele já tinha uma religião, um entendimento, né, a respeito de Deus, de um Deus único, ele abriu mão do politeísmo, do paganismo, mas ele precisava de salvação, ele precisava de uma experiência com Deus. Então há muitas pessoas melhores do que nós, do ponto de vista de piedade, de caridade, tudo, mas é preciso ter uma experiência, e isso é o Espírito Santo que promove, né? Porque a partir do derramar do Espírito Santo, do Pentecoste, é o Espírito Santo que imprime toda a dinâmica da igreja, né? Eu acho que é muito oportuno colocar que, embora o nome do livro escrito por Lucas, né, pelo evangelista Lucas, seja Atos, né, dos apóstolos, mas os atos, na verdade, são do Espírito Santo, usando os apóstolos. É uma dinâmica muito maravilhosa, porque ao mesmo tempo em que o anjo está indo lá comunicar a Cornélio que ele receberia ali a assistência de Pedro, o mesmo Espírito Santo está a muitos quilômetros de distância. Jope ficava ao sul, né? Pedro estava na casa de um homem chamado Simão, curtidor, e ele estava ali sendo preparado pelo Espírito Santo para quando chegaram as 3 pessoas que foram enviadas por Cornélio. Porque ao ir na casa de Cornélio, é importante dizer que Pedro ele infringiu diversos regulamentos judaicos, vários regulamentos judaicos, mas o Espírito Santo quebra as barreiras étnicas, as barreiras culturais, as barreiras históricas, religiosas. Já estava fazendo isso quando o evangelho é pregado no capítulo anterior em Samaria, porque o judeu, embora os samaritanos tivessem, né, uma matriz étnica judaica, eles acabaram meio que se misturando, então o judeu também tinha suas reticências em relação aos samaritanos, mas já estava lá o evangelho sendo pregado em Samaria, e o Espírito Santo realizando essa obra maravilhosa que só ele pode realizar. Né? Amém. Isso é só entendendo, Antônio Carlos, que aqui, quando Pedro foi para Cornélio, pregou lá, ele foi, depois do texto no capítulo 11, capítulo posterior, fala que ele foi explicar para os apóstolos o que fez, o que foi aconteceu. Cobrado. Exatamente. Porque o servo de Deus, ele tem uma dependência do corpo, ele não faz as coisas. O Senhor operou na vida de Pedro agora foi explicar, aconteceu isso comigo, a experiência dele, ele foi justificar diante dos demais por que aconteceu aqui na vida dele. Senão ele podia falar, não, eu sou independente, ele não é independente, dependia do corpo, né? Eu sou Pedro, é comigo que está a chave, não é nada disso. Né? E Pedro, ao explicar, ele disse: o Espírito Santo mandou e não fez distinção nenhuma entre judeu e gentio, batizando os dois com o Espírito Santo. Então é a obra que o Senhor está realizando. Pela vida de qualquer um, né? Só o homem querer, Deus está operando. Né? Só o homem querer, Deus está operando. Amém. Nós pretendemos aqui mostrar essa parte que consideramos muito importante, esse entendimento de como o Novo Testamento, como essa nova aliança, ela veio para Israel. Israel rejeita na grande parte, né? Um remanescente, uma parte vai se converter, mas a grande parte endurece o coração e rejeita, e a palavra é estendida a toda a humanidade, aos gentios. Nós encerramos aqui este 8º capítulo, ou oitava edição da história do cristianismo. Agradecemos a presença de todos, a presença aqui do pastor Luiz Eugênio, do pastor Serrão. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém.